Fechando a prova do Enem 2025, reaplicação, aliás, fechando o Enem 2025, foram 153 questões analisadas de linguagens do Enem 2025. 53 da aplicação regular, 50 da aplicação Pará e mais 50 dessa reaplicação. Isso aí, para você que me acompanha, é muito conteúdo, viu? Ó, pra gente fechar, é um vídeo que já tô adiantando que ele vai ficar um pouquinho longo, então paciência comigo, mas você vai entender tudo desse texto. Absolutamente tudo. A última questão, tá aí a numeração nos outros cadernos para você. Vamos lá, vamos fazer a leitura do texto e entendendo cada elemento dele. Competentemente iniciada e dedicada ao culto de Aziritobosse, agora Honorata começa a ver novos horizontes em sua vida. Aziritobosse é uma divindade que é cultuada numa das tradições do candomblé. É uma entidade das águas que é associada à beleza, sensualidade, prosperidade feminina. Seria um equivalente, assim, em linhas gerais. Se você é do candomblé, pelo amor de Deus, não me condene, por favor. Mas seria, assim, em linhas gerais, um equivalente a Iemanjá. Iemanjá é uma figura mais conhecida. Então, seria um equivalente a Iemanjá, certo? Tomada agora de um espírito de iniciativa incomum, totalmente diferente do torpor em que vivia, passa a cuidar mais da aparência, a vestir trajes mais alvos é mais brancos, por isso que se usa alvejante, né, para deixar a roupa mais branca. A adornar-se com joias de ouro, mesmo baratas, a caprichar no ojá que lhe envolve graciosa e artisticamente a cabeça. Torpor, aqui, torpor significa uma inércia, uma apatia. A pessoa, quando ela está dominada de passividade na vida. Sabe quando a pessoa, tipo assim, a vida está passando e a pessoa está lá? Isso é o torpor. Então a Honorata, que antes dessa iniciação religiosa que a gente viu no começo do texto, que agora ela é competentemente iniciada e dedicada ao culto de Aziritobosse, antes dessa iniciação religiosa, ela tinha essa meio que uma paralisia existencial. Nossa, que coisa, tipo, é para você xingar de forma chique a pessoa, né? Aquela pessoa preguiçosa do seu trabalho. Você fala assim, você é dominado por uma paralisia existencial. É mais ou menos isso, não é só uma preguiça física, não, é aquela pessoa que é toda inerte, uma pessoa que não tem iniciativa, que não cuida de si mesma, que não tem uma perspectiva de vida. Então, no texto aqui, esse torpor vai representar pra gente essa invisibilidade, esse apagamento da personagem antes dela se reencontrar com a identidade cultural dela, a gente vai ver isso mais adiante, por meio ou começando por essa iniciação religiosa. O ojá que a gente tem aqui também é uma peça usada como um turbante, um lenço que envolve a cabeça. É um elemento muito comum nas roupas das religiões afro-brasileiras. Você já viu isso? Se você é uma pessoa que acessa a internet e tem televisão em casa, você sabe o que é um ojá. Principalmente no candomblé, na figura da baiana. Até no carnaval a gente vê muito isso, na ala das baianas e tal. E cada orixá tem o seu ojá, com as cores, as formas específicas. Aqui no texto, caprichar no ojá, que foi colocado aqui pra gente, né? Caprichar no ojá é um sinal de que a personagem aqui está tendo uma nova postura, ela já está ostentando com certo orgulho esse símbolo de pertencimento à religião, esse símbolo de pertencimento à tradição cultural e religiosa. Beleza? Continuando. A quase mendiga de antes é agora uma bela e perfumada baiana de tabuleiro, atraindo uma boa freguesia com seus acarajés, abarás, beijus, cuscuzes, bolinhos de tapioca, iguarias de fina e esmerada feitura. Esmerada é feita com esmero, com cuidado. Feitura, né, de fazer. Tem alguma coisa aqui, estou soprando, desculpe. Então, agora a questão é, baiana de tabuleiro. O que é a baiana de tabuleiro? É aquela figura mesmo da mulher negra que vende quitutes, né? Quitandas, sei lá, quitutes tradicionais. Coloca ali num tabuleiro, bota na cabeça, ou se não, coloca num suporte e vai vender, certo? Isso é muito comum em Salvador, no Rio de Janeiro.
Geralmente é a mulher negra que já tem ali uma vinculação com o candomblé e tal, e ela se veste ali com a saiona rodada, o aquele vestido com renda aqui no torso, colar de conta, o próprio ojá que foi mencionado no texto na cabeça. Então, a Honorata aqui, ela agora é uma baiana de tabuleiro. Ela antes era mendiga, agora se torna uma baiana de tabuleiro. Ela, além de toda essa questão que a gente vai tendo aí cultural e religiosa, ela já tem um trabalho que também aponta para esse contexto cultural e religioso, né? Certo? Em pouco tempo, começa a ser também acreditada e requisitada como quituteira e banqueteira, pessoa que faz quitutes e banquetes. A culinária baiana começa a chegar às mesas dos brancos abastados. Aí a gente vai ter outra lista de comidas. A gente já teve uma lá, né? Os acarajés, abarás, beijos, cuscuzes, bolinhos de tapioca, que a gente vai ter outra. Vatapá, caruru, xinxim, moqueca já não são comidas de escravo, de negro africano. Os africanos são cada vez mais raros. E, assim como chega às mesas ricas, a Bahia já começa a chegar também ao teatro musicado. Então, as cômicas, no afã de personificarem com perfeição as negras minas das ruas, com sua altivez, elegância e insolência, vão bater à porta de Honorata em busca dos mais rendados cabeções e batas, dos camisus mais sensuais, dos mais coloridos panos da costa, dos balangandãs, pulseiras e colares mais reluzentes. Aqui a gente vai ter outros termos também. Então a gente vai ter as cômicas. Você vai pensar assim, cômica é uma pessoa engraçada, né? Não. Nesse contexto aqui do nosso texto, cômica é uma atriz de teatro musicado popular no início do século XX no Brasil, que era um gênero que misturava música, dança, atuação, foi muito popular no Rio de Janeiro nessa época. E essas atrizes, as cômicas, né, que eram as atrizes, elas iam atrás da Honorata para tentar se vestir mesmo como uma negra mina da rua, como o texto coloca aqui, as negras minas das ruas. Era para tentar fazer o que os atores e atrizes chamam de laboratório, né? Descobrir como que é a cultura, como que é a vestimenta. Então, isso mostra o quê? Que a identidade afro-baiana e tal já tinha se tornado uma referência estética nos palcos. Você vai ver que a gente tem uma evolução da personagem, uma evolução da cultura, ok? E a gente tem outra aqui que é engraçado, que são os cabeções, né? Cabeções e batas, os mais rendados cabeções e batas, os camisus mais sensuais. Cabeção, também os cabeções também são peças da indumentária das roupas tradicionais baianas, que é aquela blusa de gola de renda, blusa. Você já viu também nos em carnaval, em outras coisas que representam aquela figura da baiana e tal, que emoldura os ombros, o colo. Então, esse nome aí deriva de cabeça porque se refere ao tamanho da roupa ao redor do busto e do pescoço, certo? Então elas buscam essa peça de roupa e os camisus também, que é uma blusa também de tecido mais fino. Então tudo isso aí, esses elementos, os cabeções, as batas, os camisus, é tudo os mais coloridos panos da costa, é tudo referente à vestimenta da baiana, ok? Muito bem, então a gente tem esse texto aqui. Esse texto é de N. Lopes, é Ney Lopes, Mandingas da Mulata Velha na Cidade Nova, Rio de Janeiro, Língua Geral, 2009. Então, esse livro, o Ney Lopes, ele é um sambista, escritor, ele é estudioso da diáspora africana. A gente falou muito de diáspora africana nessa prova. Diáspora é a dispersão, o deslocamento em massa de um povo, de um grupo étnico, da sua região de origem. A gente falou muito da diáspora, a gente falou da diáspora nas questões da Conceição Evaristo, no vídeo que eu fiz sobre Conceição Evaristo, agora a gente volta a falar da diáspora africana aqui. E esse texto narra a história da tia Amina, que é uma baiana que ela desembarca no Rio de Janeiro e começa a vida dela ali como uma mãe solteira.
e a trajetória dela vai se confundindo com a própria trajetória da cidade entre 1870 e 1930. Então, o romance aqui, ele vai buscar figuras históricas e figuras lendárias. Aí a gente vai ter João Cândido, José do Patrocínio, a gente vai tendo algumas figuras históricas muito típicas do Rio de Janeiro. Vai abordar Carnaval, Revolta da Vacina, a Abolição, República. E o centro da história é uma velha tia baiana que carrega a identidade afro-carioca. Complicado, né? Mas é interessante. Aí você vai me perguntar assim, e aonde fica o Honorata? Calma que eu vou chegar lá. Esse texto aqui, ele tem uma estrutura, o livro, a obra no geral, tem uma estrutura que combina crônica urbana e investigação jornalística. O Ney, ele vai percorrer a rua ali do Rio de Janeiro, os subúrbios do Rio de Janeiro, para tentar narrar essa modernização da cidade, as transformações que foram apagando parte da história, apagando parte da cultura negra. Você vê que em muito dessa prova a gente está falando de apagamento da cultura negra e tentar reafirmar um olhar literário sobre alguns lugares historicamente invisíveis nas produções literárias. Agora, nesse trecho específico aqui, a gente tem a figura da honorata. E aí eu falei para você que esse livro gira em torno da tia Amina. Quem que é essa honorata, então? A honorata é a protagonista. É a mesma tia Amina. É porque ela é conhecida por diferentes nomes ao longo da narrativa. Vai ter tia Amina, vai ter mãe Norata. É, é como se fosse para representar a multiplicidade da identidade dela. A identidade civil, a identidade religiosa, a identidade comunitária e tal. Então, esse romance, ele parte da morte da Honorata, ou da tia Amina, no início do século XX, e vai fazer a investigação de quem ela foi. Essa personagem remete a uma figura mítica da tia Ciara, uma liderança da comunidade negra do Rio de Janeiro. Mãe de santo, matriarca do samba. Então é como se fosse um arquétipo da tia baiana que ajudou a forjar essa identidade cultural carioca. E o momento que a gente tem aqui, nesse fragmento do Enem, é justamente o momento da transformação da Honorata, da transformação da protagonista. Por quê? Porque o livro ele não vai colocar, não vai endeusar ela. Ele vai tomar ela como referência para poder entrar ali naquela evolução, naquilo tudo que estava acontecendo. É uma mulher que está se reconectando com a ancestralidade africana por meio da iniciação religiosa e depois ela vai se tornando uma figura central na comunidade por causa da cultura, por causa da gastronomia, por causa da religião, ok? O que a gente tem de importante a ser avaliado nesse texto? O contexto cultural afro-brasileiro, como a gente vai ter a menção a Aziri Tobosi, a gente vai ter o ojá, que é o turbante típico lá do candomblé, a gente vai ter elementos da culinária africana. Então, você vê que não é só a religiosidade africana, é toda a cultura. A gente tem a transformação da personagem que inicia lá com a iniciação religiosa dela, é isso que muda, né, vira a chave para ela. A gente tem um movimento duplo na narrativa, porque a transformação da Honorata é individual, a autoestima, a aparência, e também é coletiva, porque a gente vê que o texto mostra que a culinária baiana, a cultura negra, passou a ser valorizada pela elite branca e até o teatro, com as cômicas tentando personificar a figura das minas, negras minas das ruas, certo? E isso vai apontar para a gente o quê? Um resgate da identidade, da ancestralidade africana. Então a gente tem todo um contraste de um antes, o torpor, a miséria, a invisibilidade, e um depois, a iniciativa, a beleza, o reconhecimento social, deixando isso claro que o que iniciou, o que impulsionou isso foi o pertencimento da nossa personagem à tradição ancestral africana. Vamos ver o comando da questão.
comando da questão vai falar sobre a descrição da personagem. Então, ó, na descrição da personagem, observa-se uma mudança de perfil que, de acordo com esse fragmento, reflete o quê? Reflete a valorização das religiões de matriz africana. Essa é um ótimo distrator. Por quê? Porque o texto começa com a iniciação da Honorata no culto de Azirito-Bossi. Ou seja, é o ponto de partida da mudança. Só que o texto ele não foca só na religião como objeto de valorização social, da valorização reflete a valorização das religiões de matrizes africanas. Aqui a gente não está focado na valorização da religião. O foco todo é no debate sobre reconhecimento das religiões de matriz africana pela sociedade, do impacto positivo que a religião e toda a cultura pode ter no efeito que a iniciação religiosa, que é, acima de tudo, uma iniciação cultural, teve na identidade e na autoestima da Honorata. Então, essa letra A está generalizando e mudando o foco da coisa, certo? A gente não tem por si só uma valorização da religião de matriz africana, porque a gente sabe que até hoje as religiões de matrizes africanas não são bem valorizadas no Brasil, infelizmente. São tratadas com preconceito, etc. A gente observa-se uma mudança de perfil que reflete não a valorização dessas religiões, mas como essas religiões podem ajudar a pessoa a se reconhecer, culturalmente falando, ou o que quer que seja, ou espiritualmente falando, mas aqui é mais cultural. Então a letra A ela está incorreta, mas eu concordo que a letra A é um bom distrator. A letra B. Ancestralidade como fator de resgate da autoestima. Isso, a transformação da Honorata que a gente vê nesse texto começa justamente quando ela se conecta com a raiz cultural e religiosa africana dela. Primeiro, o culto de Azirito-Bossi. Depois, ela começa a cuidar da aparência e usar outros elementos identitários da cultura africana. O ojá, as joias, as roupas brancas. Ela trabalha com orgulho, ela é reconhecida. E o texto deixa isso muito claro para a gente, que houve esse reencontro com a ancestralidade dela. As comidas, as tradições, os valores, a identidade. Isso tudo devolveu para ela a dignidade, a autoconfiança. Então a gente tem a mudança interna da autoestima e depois a mudança externa do reconhecimento social, mas tudo ligado à ancestralidade. Certo? Letra B, então, está correta. Letra C. Representação de elementos da cultura africana na arte. Ó, aqui o texto vai mencionar lá no final o teatro musicado lá, as cômicas, que buscavam lá na Honorata uma espécie de espelho, de laboratório, que até pode sugerir para a gente uma certa ligação com a arte. Assim como a Bahia também começa a chegar ao teatro musicado, né, que fala aqui no final. Começa a chegar ao teatro musicado, papapá, papapá. Certo? Aponta um pouco para a gente essa questão da arte. Só que é só um desdobramento mais secundário da narrativa. Não é isso que explica a mudança de perfil da Honorata. Você vê que isso aqui já é uma consequência lá no final. A mudança começa na religião, depois nos elementos de origem africana, depois nas comidas. Com isso aí, ela melhora de vida, ela passa a ser reconhecida e lá no final é que tem essa mudança maior na perspectiva como um todo das pessoas de origem africana, da cultura de origem africana. Então, a gente precisa, na descrição da personagem, observa-se uma mudança de perfil. Por mais que a gente perceba que existe uma mudança social também no texto, uma aceitação melhor da cultura africana, a gente está focando aqui na personagem. Então, na descrição da personagem. Tanto é que isso vai combinar muito bem com a questão da autoestima que a gente vai ter aqui na letra B. Certo? Essa letra C ela já está apontando uma coisa mais no final, mais consequência de tudo isso. Depois que ela teve essa mudança de personalidade, depois que ela teve esse resgate da autoestima, ela se tornou uma pessoa que virou até referência.
Letra D. Incorporação da vestimenta tradicional ao uso cotidiano. Aqui, a gente vai ter um dos elementos, certo? A gente não tem, ó, na descrição da personagem, observa-se uma mudança de perfil que reflete a. É a mudança de perfil dela que reflete a incorporação da vestimenta tradicional no uso cotidiano? É o contrário. A incorporação da vestimenta tradicional no uso cotidiano vai ajudar a causar essa mudança de perfil da personagem. Então aqui a gente tem a inversão da lógica da coisa, certo? Não é a mudança de perfil dela que reflete a incorporação dessa vestimenta. É a incorporação dessa vestimenta que reflete a mudança de perfil. Beleza? Então aqui a letra D está invertida, mas eu entendo que a letra D também é um bom distrator. E a letra E, mudança na percepção da sociedade sobre os hábitos alimentares. Essa letra E é muito rasa, porque o texto menciona a culinária baiana, fala que ela passa a ser apreciada pelos brancos abastados aí, mas isso é um efeito colateral da trajetória da Honorata, não é o que explica a transformação pessoal dela, e também hábitos alimentares vai falar de uma coisa muito genérica, não é focado aqui, ok? Essa letra E, ela tá na cara que ela tá errada. Mudança na percepção da sociedade sobre os hábitos alimentares. Isso aqui é se a gente estivesse falando de, as pessoas começaram a comer comidas mais, não sei o que, diferentes e tal. Não tem nada a ver com a mudança de perfil da personagem, certo? Então, a letra E está incorreta. Se você quer melhorar a sua análise de questão de linguagens, eu tenho um curso chamado O Segredo das Linguagens Análise Estratégica para Questões do Enem. O link está na descrição desse vídeo. Pega lá, é baratinho, eu tenho certeza que você vai gostar. E se você quiser um cupom de desconto, participa do canal do Puxa Língua no WhatsApp apontando sua câmera para esse QR Code ou pegando o link na descrição também, porque sempre que tem desconto eu coloco lá no grupo para você, no canal do WhatsApp para você. E sempre que tem novidade aqui no YouTube também, eu anuncio lá. Finalizamos aqui as correções do Enem 2025. Todas, 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 todas. Meu beijo para você. Muito obrigado por você ter me acompanhado nessa jornada de 153 questões. E te espero nas próximas. Obrigado pelo carinho de sempre. Deixa o seu like nesse vídeo, se inscreve no canal, deixa um comentário aí também falando o que você achou, se você gostou, se tem alguma sugestão, alguma dica. Eu quero saber a sua opinião. Beijo.